Bom, vamos lá, galera. Essa é uma aula de ecossistemas aquáticos, tá? E vamos falar um pouquinho sobre esse ecossistema que é bastante variado aqui no Brasil, né? Já que a gente tem uma costa enorme, né? Que varia lá das regiões do Nordeste até o sul do país. E como o próprio nome já diz, né? Basicamente esse ecossistema ele é composto por água, né? Ou totalmente imerso em água, ou em regiões de limite entre a água e a porção de terra. Então, como eu disse anteriormente, né, todo e qualquer bioma onde tem a água é considerado um ecossistema aquático. Essa água ela pode ser composta de água doce e água salgada, né? Isso vai interferir bastante até mesmo na biota. E como a gente viu anteriormente, esse é um fator, né, abiótico que vai interferir nesse ecossistema. Tá? Outros fatores que vão interferir bastante também, fatores abióticos esses, né, é a quantidade de luz, que vai poder variar dependendo da profundidade a que esses organismos estão expostos, a quantidade de oxigênio, tá? A temperatura também, que é muito importante, até meio que dependente da luz, né, se eu levar em conta que essa luz seja fornecida pelo sol, e também a salinidade. Bom, nessas zonas de vida aquática, né, a gente pode separar em dois grandes grupos, que são as zonas de vida aquática de água doce, onde eu estou incluindo, né, lagos, lagoas, rios e riachos, e também os ambientes de vida aquática de água salgada, o ambiente marinho, né, que são os estuários, os recifes de corais, os oceanos e as zonas costeiras. Né? Eu posso dividir essas zonas costeiras nas restingas, nos costões rochosos e dos manguezais. Então vamos começar a falar um pouquinho da zona costeira, até porque, como a gente mora aqui no Rio de Janeiro, a gente convive bastante com essa zona, né? E normalmente a gente nas férias e tudo mais curte bastante a zona costeira do Brasil. Então essas fotos compreendem, né, os ambientes que a gente pode encontrar nessa zona costeira, né? Então eu tenho aqui na primeira figura, eu tenho aqui um manguezal, né, que é caracterizado por essas árvores com essas raízes que ficam expostas. Eu tenho aqui também uma zona costeira que é uma praia, né? Aqui embaixo eu tenho um costão rochoso, um paredão de rocha. Aqui no Rio de Janeiro você encontra bastante isso, né, nas pontas das praias, né, nas extremidades. E aqui nessa quarta foto é uma restinga, que a gente vai falar bastante de restinga porque muita gente já conhece uma restinga, mas não conhece essa restinga com esse nome. Bom, os manguezais são interessantes até porque no processo de formação do Rio de Janeiro eles foram bastante prejudicados, né? Então estão representando uma transição entre o ambiente marinho e terrestre, uma das transições da zona costeira, ok? E aí, o que vai acontecer? Nessa região, normalmente eu tenho um ambiente que vai ser formado ali próximo a rios que estão desembocando, né, no mar. E aí, então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma variação principalmente da salinidade desses ambientes, né? E aí também tem outra coisa interessante, é o seguinte, que como esse rio vem trazendo, né, todo o material, vem fazendo intemperismo em todo profundo, todo o leito do rio, normalmente que a gente chega aí, as partículas, né, do solo ficam muito finas, de tanto que elas vêm sofrendo intemperismo nesse caminho. Então, normalmente na região de manguezal, você tem um ambiente onde o solo é muito compactado por causa dessa granulosidade, né, do solo, fazendo com que esse solo fique muito lameado, né, com aparência de lama, né, mas também muito compactado. Por conta dessas duas particularidades abióticas, né, seja a constituição do solo e seja a variação na salinidade, né, que pode variar de muito sal a pouco sal, eu tenho aqui que a gente fala de uma baixa diversidade.
Por quê? Não é todo organismo que consegue viver com essa variação de salinidade, né, e essa falta de oxigênio, porque a gente sabe que a maioria dos seres vivos dependem do oxigênio para fazer basicamente o seu metabolismo. Então, normalmente naqueles vegetais que a gente viu na foto lá do começo da apresentação, aquelas fotos, né, onde as raízes estão aparecendo, elas parecem como umas estruturas que ficam para fora da terra, chamadas pneumatóforos. E o que acontece? Esses pneumatóforos eles são importantíssimos para ajudar essa raiz captar o oxigênio. Entenderam? Porque como o solo é muito compactado, ele não tem a permeabilidade do oxigênio chegar até as raízes profundas. Então, essas raízes foram selecionadas a partir do tempo, né, conforme a evolução, para que conseguissem pegar esse oxigênio do ar. Bom, como também são ambientes de muita matéria orgânica, trazida também por esses rios até a desembocadura, né, esses locais também se tornaram grandes berçários, ou seja, tem várias espécies, né, animais, que vão para essas regiões procurando, primeiro, uma grande quantidade de matéria orgânica. Segundo, águas mais tranquilas. Geralmente nessas regiões não tem um batimento de ondas e tudo mais, então permite que alguns animais coloquem ali seus ovos para cumprir os seus ciclos de vida, né? E aí, essa quantidade de matéria orgânica também é importante porque os vegetais que habitam essa região dependem dessa matéria orgânica para fazer o seu metabolismo. Então, quer dizer, você está ajudando aí a produtividade primária, ou seja, ajudando, contribuindo com que os produtores sejam cada vez mais eficientes, né? E também é uma região onde o homem explora bastante desde o começo da sua exploração desses ambientes. Por quê? Como tem essas espécies que migram para lá, tem as espécies que são características do manguezal e tudo mais, e é um lugar fácil de acesso, né? O homem explora bastante esses ambientes. Bom, aí está o problema, né? O manguezal ele tem condições de ser usado de maneira sustentável, né? Então, o que acontece? Tem algumas atividades que a gente pode desenvolver ali sem que prejudique esse ambiente, porque se eu estou impactando esse ambiente, e ele é um berçário de espécies, eu estou impactando, né, toda uma cadeia de ciclos de vida de diversos animais diferentes que exploram aquele ambiente, né? Algumas atividades que a gente pode citar para usar esse manguezal de maneira interessante é a pesca esportiva, né, onde a pessoa faz uso de materiais não tão sofisticados para conseguir fazer sua pesca e tudo mais, blá, 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 né? O cultivo de ostras, porque normalmente as pessoas, o que acontece? Ou elas exploram as ostras no seu ambiente comum, né? Hoje em dia a gente tem fazendas de ostra. Então, com um ambiente onde tem menos batimento de onda e tudo mais, é capaz de você consegue ter um cultivo legal. As plantas ornamentais, que são as orquídeas e bromélias. Por que orquídeas e bromélias? Porque essas plantas são o que a gente chama de epífitas. Ou seja, elas se agarram, né, no tronco das árvores e conseguem fazer o seu ciclo de vida normalmente. Não depende da salinidade tanto assim como as plantas que vivem fixadas ao solo. Alguns já vi citar sobre criação de abelhas, né, porque baseado nessas plantas que têm essa floração também nessas regiões, né, fica interessante para criar essas abelhas para a produção do mel. E também tem a parte turística, né? São ambientes que são muito bonitos, né? E legal de levar também estudantes para essas regiões, para ensinar um pouco desses ciclos de vida, já que tem os ciclos de vida variáveis que acontecem nessas localidades. E também, como não pode deixar de faltar, né, a pesquisa científica. Muitas pesquisas no Brasil são desenvolvidas na região de manguezal. Aí vem a parte chata do manguezal, que é os impactos que esses ambientes sofrem. Pra vocês terem uma ideia, os manguezais sofrem impactos aqui no Rio de Janeiro desde a colonização do Rio de Janeiro, né? Num primeiro momento achava-se que o manguezal era um depósito de alguma coisa de material que está em decomposição, o que não é mentira, né? Já que tem muita matéria orgânica que começa a ficar em decomposição, e normalmente esses manguezais liberam um cheiro não muito agradável. Então os primeiros
pessoas que vieram para o Rio de Janeiro começaram a aterrar esses manguezais para diminuir esse cheiro. Ou seja, para aterrar eu preciso desmatar. Então foram retirados os vegetais para depois ter o aterramento e tentar diminuir essa questão do cheiro, né? Aí vem as queimadas, a deposição de lixo, que acontece em qualquer ambiente, né, aqui no Rio de Janeiro e nas outras regiões, né, que é um problema que a gente tem muito grande. O lançamento de esgoto, que é oriundo também das ligações clandestinas das casas nos rios, e esses rios desembocam naturalmente nesses manguezais, assim como os efluentes industriais, ou seja, algumas indústrias são localizadas próximos a rios, tanto para captação de água quanto para, né, o lançamento desses efluentes, e dependendo do tipo de efluente que essa indústria libera, ela contamina diretamente o manguezal. As dragagens, ou seja, para você ter uma passagem melhor de alguma profundidade conveniente para algumas embarcações, que é o item posterior aqui das construções marinas. Então, normalmente os barcos não têm um calado muito interessante, uma profundidade interessante. As pessoas vêm e fazem dragagem nessa região, acabam removendo diversos animais, e, enfim, alterando drasticamente as condições daquela região. E também a pesca predadora, com o uso de redes, né, de malha fina, que podem capturar animais que não estão ainda na idade reprodutiva, afetando drasticamente o seu ciclo de vida. Então aqui nessa imagem a gente tem alguns animais que são característicos, né, da região de manguezal. Você pode notar aqui nessa primeira foto o tipo de solo, como ele é lamoso, né, e bastante fino. Então uma coisa interessante que a gente pode observar também desses animais, né, esses aves que estão aqui nas imagens, é o tipo de pata que elas têm, né? Ou seja, ela tem que ter um tipo de pata que evite que ela afunde nessas regiões, ou seja, ela consegue andar nessa região sem que o seu dedo afunde, entendeu? Isso também é uma seleção causada por um fator ambiótico, que é a característica do solo. E aqui dois animais que são bastante parecidos, mas comumente são confundidos. Eu tenho esse primeiro aqui, azul, que é o goiamum, né? Que a característica marcante dele é que ele tem uma das pinças pequena e outra pinça maior. Então, cada uma tem uma função diferente. Como essa região de manguezal tem muitos galhos caídos e tudo mais, ele utiliza essa pata maior para remoção de galhos, para quebrar esses galhos e tudo mais. E a outra pinça menor é utilizada para cortar. Cortar o quê? Cortar folhas, cortar alimento, né, para levar até a boca. E o outro aqui, que está com a cara meio chateada aqui, é o caranguejo, né? Ele tem uma coloração diferente e também tem, né, as pinças de um tamanho semelhante, certo? Bom, aqui eu vou aparecer para vocês uma sequência de imagens que foi a sequência de imagens que foi ilustrada, né, da modificação da paisagem na costa da cidade do Rio de Janeiro. Então na figura A aqui, né, eu tenho uma prainha, né, sem muitas construções, com muita vegetação, né, e apenas uma pequena construção aqui que parece ser uma capela. Já na figura B, já tem um processo de colonização e construção de casas. Então, um aumento no número de casas, ou seja, se eu aumentei o número de casas, eu estou alterando esse solo daqui, né? Estou diminuindo a faixa costeira e também estou desmatando essa mata aqui para construir essa coisa. E além de que, se eu tenho pessoas, eu tenho geração de resíduos, como principalmente o esgoto. Então já estou alterando drasticamente essa região aqui, ou seja, eu estou alterando os fatores abióticos dessa região. Bom, aqui na figura C eu já tenho quase uma cidade, né? Eu tenho prédios maiores, né, com 2, 3 andares. Você pode perceber que a região de mata já é quase não observada, a faixa de areia está toda tomada por construções. Né? Eu tenho barcos aqui, eu tenho outros animais que estão circulando que não circulariam anteriormente, como cavalos, como cães, gatos e tudo mais. Né? Então eu estou mudando essa paisagem e com isso eu estou alterando drasticamente os fatores abióticos dessa região. Na figura D, eu já tenho uma cidade constituída. Né? Eu tenho o desaparecimento total da faixa de areia, né, a construção de um cais aqui, um pier,
né, de concreto, e tenho a cidade como um todo aqui crescendo em torno disso. Né? Qual a diferença principal de C para D? É que você tem a supressão da areia e transformando isso em calçamento. E aí eu tenho a figura E e F, certo? Na figura E eu tenho já uma coisa mais evoluída, né? uma construção mais detalhada, e em F é uma coisa que normalmente pode acontecer por essas construções ficarem próximas, né? Que é quando você tem a agitação do mar, e esse mar leva a areia e destruindo parte desse cais construindo, levando essa areia. A gente normalmente vê isso aonde? Vê em Copacabana, em dias de ressaca, onde quando você vê que as ondas levam a areia até o calçamento e até mesmo, né, nas faixas de rolamento. E aqui eu tenho o que a gente tem hoje em dia, né? Você não tem mais nem essa aqui é a referência, aqui essa referência que estava na beira do mar, você vê que o mar nem tão próximo está mais, certo? E aqui a cidade como um todo, como é hoje em dia. Então vocês notem que eu tinha quase um ambiente silvestre e em pouco tempo eu transformei numa cidade onde que nem vestígios, né, daquela praia eu tenho mais. Nesse vídeo aqui, vocês têm uma animação de como é a transformação no ambiente. Vale a pena vocês darem uma chegadinha lá e observarem essa transformação para vocês entenderem como isso acontece de maneira dinâmica. Aí agora a próxima formação da região da zona costeira seriam as restingas e dunas. Né? Então quem já foi para Cabo Frio, quem já foi para Natal, já tem mais contato com esse tipo de região. Né? Então, qual é a característica? Anteriormente a gente tinha visto que era uma região lamosa e tudo mais. Nessa aqui não, eu tenho areia e água. Né? Então, essas dunas são formadas, né, normalmente pela formação dos ventos. Então os ventos vão movimentando essa areia, porque como a areia está muito solta, não é compactada, ela fica, né, à mercê desses ventos. Então, normalmente você escuta muito isso em regiões que tem dunas, que tem a movimentação das dunas, e isso vai depender do regime de ventos da região. Bom, para suportar essa ventania, né, essa salinidade, normalmente a vegetação é bastante rasteira, né, arbustiva, né, bem baixinha, e também tem condições para suportar a salinidade vinda do mar e a areia, porque a areia ela tem uma característica importante que ela não retém areia, não retém água. Né? Então essas plantas têm que ser adaptadas para quê? Para reservar água, né, enquanto não tem uma chuva acontecendo naquela região. Ao contrário dos manguezais, eu já tenho uma fauna bastante rica. Porque, como é uma região mais seca e tem esses arbustos, algumas aves migratórias vão para essas regiões colocar seus ovos, né, e como ficam próximas do mar, facilita com que os animais que cuidam vão até outras regiões, façam a aquisição do alimento e tragam para os seus filhotes. Tartarugas marinhas também gostam bastante desse ambiente, por ficar próximo do mar, então eles normalmente saem da água, fazem seus ninhos, colocam seus ovos, e aí, né, acontece o processo do ciclo reprodutivo da tartaruga normalmente. E aí também, assim como o manguezal, essas regiões também são bastante prejudicadas pela expansão urbana. Por quê? Porque ficam próximas da praia, né? Então essa questão da proximidade da praia tem um apelo no mercado imobiliário e acaba que você transforma essas regiões em zonas urbanas, vendendo esses terrenos para a construção de casas, né, e lojas e outras coisas mais, além do impacto, né, do esgoto. Se tem gente, tem esgoto. Ok? Bom, e aí por conta dessa exploração imobiliária, né, eu acabo que várias espécies, tanto da fauna quanto da flora, elas estão em extinção. Por quê? Se eu estou alterando o meu ambiente, nem todas elas se aproveitam dessa expansão urbana e acaba que essas espécies vão... Da flora não pode acontecer isso, mas da fauna vão procurar outros ambientes. Então aqui eu trouxe algumas restingas importantes aqui só do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho a da Marambaia, que é bem mais preservada por conta que eu tenho uma unidade do exército lá, tá? Então o acesso de pessoas é controlado. Eu tenho a restinga de Maricá, que sofre com um intenso processo
e de exploração mobiliária, né? Existem várias brigas judiciais, né, para tentar preservar esse ambiente aqui, e a restinga de Jurubatiba, que é menos conhecida do pessoal. Bom, as fotos não estão com boa qualidade não, mas se vocês olharem com calma, vocês podem perceber que nessas regiões, tanto dessa aqui quanto dessa aqui, são as construções de casas. Então, como fica essa proximidade do mar, aqui na de Maricá aqui e tudo mais, né, tem um apelo comercial muito forte e existe uma exploração intensa do mercado imobiliário nessas regiões. E para finalizar essa sequência de zona costeira, tem aqui o Costão Rochoso, né? Então quem já foi à praia também pode perceber que nas pontas eu tenho uma região de costa que eu não tenho areia, eu só tenho rocha, né? Como também a transição entre o mar e a porção seca, né? Mas os animais estão muito relacionados com o mar, ou seja, são normalmente animais marinhos que dependem do mar, né, para realizar suas funções. Então, como eu disse anteriormente, são formados exclusivamente por rochas que vêm lá do fundo do mar e elas afloram fora, né, do nível do mar. E aí, como é uma região de transição, né, eu tenho a maior densidade e diversidade da macrofauna. O que é macrofauna? São os animais que a gente consegue ver, certo? É claro que na região marinha a gente tem animais de microfauna, como o plâncton, por exemplo. Mas nessas regiões aqui a macrofauna conseguiu se desenvolver mais efetivamente, né? E aí o que acontece? Nessa região eu tenho um substrato adequado, ou seja, os animais que utilizam essa região eles têm que ter uma adaptação para fixação, né? Normalmente lava de invertebrados. Que invertebrados são esses? Normalmente ostras e mexilhões, ou seja, quem já viu isso lá anteriormente, né? São animais invertebrados, onde seu processo reprodutivo, né, tem a fase de larva e essas larvas conseguem se fixar, né, e também esses animais possuem uma concha, que vai ser importantíssima para esses animais, vocês vão entender por quê. E o estresse dessa região é causado pela variação diária de temperatura, né, salinidade, e isso vai ser definitivo para a seleção, né, como se fosse um fator abiótico, para a seleção dos animais que vão ver nesse costão rochoso. Então eu tenho aqui nessa primeira imagem aqui um costão rochoso. Eu tenho aqui uma região que fica totalmente, né, fora da influência da maré. Eu tenho essa região mediana aqui, que é a região que vai ser inundada conforme a maré, né, ou seja, quando tiver maré alta, essa região fica toda inundada. E quando tiver maré baixa, essa região fica exposta. E tem essa região aqui que fica totalmente inundada, né, durante todo o período do dia. O que vai acontecer aqui? Nessas espécies que vivem nessa região do supralitoral aqui, a região mais alta, né, elas estão constantemente expostas à iluminação do sol. Né? Então aqui o que vai acontecer? Uma variação de temperatura conforme o dia e a noite. Então vai ser um dia com temperaturas muito altas, por causa da própria rocha que vai absorver esse calor. E à noite eu vou ter temperaturas muito mais baixas. Então tem uma oscilação de temperatura muito grande. Não tem quase a água. Né? A água vai ser formada aqui pela umidade, né, trazida pelo batimento das ondas e tudo mais, mas a oferta de água vai ser muito ruim nessa região. Aí depois eu tenho essa região que a gente chama de região entre marés, que é o médio litoral. Onde o que vai acontecer aqui? Essas espécies que estão aqui, elas vão ter que lidar com a variação, primeiro, da oferta de água. Porque, ou seja, vão ter 2 períodos do dia que elas vão ficar inundadas e 2 períodos do dia que elas vão ficar totalmente expostas. Então, as variações de temperatura, por conta da luminosidade, vão ser mais constantes. Eu tenho variações mais constantes. Segundo, tem a variação de salinidade. A salinidade vai alterar. Quando elas estiverem inundadas, salinidade maior. Quando elas estiverem expostas, salinidade menor. O que vai acontecer? Essas espécies elas vão ter que criar recursos para, primeiro, guardar água durante esses períodos que elas ficam expostas.
E segundo, essa é uma região que eu tenho muito batimento de ondas, ou seja, eu tenho que ter adaptações para suportar os choques mecânicos. E com isso, então, né, cracas e mexilhões e outros animais que têm essas conchas se favorecem desse ambiente, porque essa concha vai oferecer, primeiro, uma proteção contra os choques mecânicos. E segundo, elas vão se fechar e vão guardar água ali dentro para quê? Para que elas possam respirar e manter-se hidratadas durante esse tempo de exposição. Quando a maré enche, essas conchas se abrem, elas se alimentam, porque normalmente são animais filtradores, né? Então elas acumulam essa energia durante esse período de inundação e depois, quando elas ficam expostas, elas ficam, né, esperando uma nova oportunidade. E aqui no fundo, né, são ambientes marinhos, então são seres vivos que podem ficar expostos aqui à água e tudo mais, né? E o que acontece aqui? A variação de temperatura é menor, né, porque ficam constantemente inundadas, tanto quanto a variação de luminosidade. Entretanto, a salinidade é constante também aqui. Né? O batimento de ondas é menor, tudo mais, porque estão totalmente imersos aqui na água. Nessa imagem aqui, eu tenho uma estratificação, ou seja, mostrando para vocês o seguinte, que eu tenho espécies diferentes que habitam esses ambientes, né, por causa dessas condições que são oferecidas durante o dia. Bom, então peguei algumas imagens aqui para vocês terem uma ideia, todo mundo que já foi, né, na praia consegue ver, né? Isso aqui é um costão rochoso, e aqui nessa foto, né, eu posso ver, assim, com muita propriedade, as faixas, né, de colonização para esses seres marinhos. Então eu tenho aqui uma faixa que não é colonizada, não tem condições de ser colonizada por animais marinhos, e eu tenho aqui essa faixa formada, me parece, por mexilhões, e aqui nessa parte mais baixa aqui, algumas algas já estão se formando aqui. Então, outra coisa que pode interferir na questão do costão rochoso é a inclinação desse costão rochoso, né? Essa inclinação pode favorecer ou aumentar essas faixas de diversidade de espécies que colonizam essas regiões. Beleza, gente? Então isso foi isso por hoje, tá? Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um abraço.